Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Chimarrão Informação com Piva. Meu nome é Natália Irano, faço parte da equipe do Serviços Genéticos da Grosseries Peak. Nosso tema de hoje é para falar sobre a evolução do melhoramento genético dentro da suinocultura global e no Brasil. Muito obrigada, Piva, pela participação em mais um programa aqui conosco. Obrigado pelo convite, Natália. Bom, a primeira pergunta, Piva, queria que você desse um panorama da sua visão sobre o papel do melhoramento genético nas últimas décadas dentro da produção de suínos, tanto global quanto no Brasil. Natália, ou seja, a genética tem um papel muito importante para a gente continuar evoluindo. Tá? Não somente na produção de suínos, mas frango, aves de postura, gado de leite, soja, milho. Cada vez a gente vê que a genética tem um papel e o progresso genético dessa última década, por exemplo, ele é superior ao progresso genético feito na década de 60 ou de 70. E por quê? Porque hoje tem muito mais informações, muito mais ferramentas, muito mais conhecimento que faz com que o progresso genético seja mais rápido, tá? Principalmente porque tem mais segurança de informações. As informações que a gente coleta cada vez são mais seguras, ou mais exatas, digamos. Tá? Então, qual que é o papel da genética na melhor produtividade? Eu diria que talvez o fator número 1. Tá? É lógico que a nutrição é importante, as instalações é importante, tudo é importante, mas sem a genética, nenhum desses outros pontos aí eles se expressariam. Tá? Então, a genética tem um papel muito importante no aspecto de ganho de produtividade, de redução de custos, tá? E também ganho de produtividade tanto em número de leitões, como também quantidade de quilos produzidos por cabeça. Tá? Enquanto que na década de 70, 80 até 90, a genética dava condições para produzir um suíno até 100 quilos, tá? Porque depois disso aí o animal já, a conversão não era tão boa, o ganho de peso não era o mesmo, a parte de carcaça não era a mesma, tá? Ou seja, começava a acumular muito mais gordura. Dos últimos anos agora, ou seja, do ano 2000 para cá, o mais comum é ver venda de suínos de 125, 130, 135 quilos, com uma tendência até de seguir para frente. Tá? E tudo isso só foi possível pela genética, ou seja, o fator fundamental para poder fazer tudo isso vem pela genética. Né? Tá. A gente fala muito, né, Piva, no mercado global, né? A gente não pensa num panorama só brasileiro para pensar no programa de melhoramento genético, né? E na tua visão, por que isso é importante, né? A gente ter um programa de melhoramento genético global, né? E as ferramentas que a gente vem utilizando nos últimos anos para que todo esse progresso genético, né, que você comentou nessa última década, principalmente, tenha esse ganho expressivo, né, para a produção de suínos. Quanto maior a população de animais que você tem, quanto maior o número de granjas elites, e, lógico, quanto te permite um maior progresso genético. Então, é diferente quando você está dentro de um contexto de um país, que você tem um número limitado, e você faz progresso genético somente para aquele país, é muito diferente quando você faz melhoramento genético a nível global, tá? Porque você coleta informações de diferentes lugares. Tá? Lógico que tem empresas menores e tudo, que elas são muito mais regionais ou locais ou de um país. Tá? Mas a tendência é de que cada vez mais a parte genética ela seja diluída em diferentes países. Todo o progresso genético ele tem um custo, tá? E fica mais difícil tomar esse custo quando a gente dilui em 1 milhão, 2 milhões de fêmeas. Fica muito mais barato e você pode investir muito mais quando você está considerando uma grande população e participando de uma amostra muito maior do mercado. Tá? Então, se a gente for ver historicamente, hoje basicamente são 4 programas genéticos de suínos a nível mundial. Tá? Tem outros, mas a nível global é basicamente 4. Como também foi a parte da avicultura, a parte de aves, que basicamente são 2. Tá? Tem outros programas, lógico,
mas que dominam o mercado, são basicamente 2 programas. Tá? Então, quando que a gente participa do mercado global, bom, primeiro porque você tem muito mais recursos, tá? Porque você dilui todos esses recursos. Segundo, porque você tem muito, ou seja, conhecimento de diferentes regiões. Tá? Conhecimento é muito importante, o que fazer, e principalmente o conhecimento, não somente dentro da empresa, mas também com as universidades, ou seja, com o meio acadêmico, o meio científico. Né? Sim. Então, te permite muito mais. Uma coisa você está na Austrália, está na Ásia, está na Europa e está nas Américas, e a outra coisa você está somente num país, seja ele um país europeu, um país asiático, um país da América do Norte ou da América do Sul. Sim. Conhecer realmente todas as tecnologias que estão disponíveis globalmente, né? Isso. E pensando no Brasil em si, Piva, o que você acha, quais são os pontos fundamentais que você acredita que foram de extrema importância para a evolução do melhoramento genético no Brasil? Bom, acho que o Brasil, como muitos outros países, é um dos países que tem o que existe de melhor. Eu não vejo o Brasil hoje estar atrasado em termos de genética comparado com países da Europa ou países da América do Norte, tá? Dos diferentes programas de genética, uns, lógico, muito mais, outros menos. Mas eu acho que o que é importante no caso do Brasil é que todos os programas genéticos eles têm um programa regular de importação de animais. No caso da Grosseria Speak, a gente sabe que, por exemplo, ao longo da última década, o número de importações cresceram bastante. Tá? Quanto mais animais são importados, mais próximo você fica dos núcleos ou das granjas elites de cada, onde é feito, onde tem a semente básica. Né? Tá? O que o Brasil tem de vantagem é que é um país que tem uma suinocultura grande, não é o maior país, lógico, mas é um dos países que tem um rebanho de matrizes bastante considerável. Tá? E que com isso faz com que, ou seja, é diferente investir num país que tem 20, 50 ou 60 mil fêmeas, de um país que nem o Brasil, que tem 2 milhões de fêmeas. Tá? Que você vai participar do mercado onde tem muito mais oportunidades do que se fosse um mercado pequeno. Tá? Então, a grande vantagem do Brasil é o volume de importação. Sim. E a quantidade de importações que são feitas. Tá? A parte disso também, no caso da Grosseria, o que a gente vê é que existe uma equipe de genética que faz o monitoramento, que faz o seguimento, que faz a execução do dia a dia aqui no país. Né? Tá? Mas o forte do melhoramento genético acontece via cada grupo de animais que são importados. Né? Tá? Seja eles macho, seja ele fêmea, os dois participam para acelerar esse progresso genético. Tá? Nunca um país ou seja, cada país tem um atraso em relação às grandes elites. Tá? O país que tem uma grande elite sempre vai estar talvez uma geração ou alguma coisa assim na frente. Tá? Mas o Brasil nos últimos anos tem ganhado bastante nessa parte pela forma como tem sido feitas as importações ou o link com a empresa, com a mãe, no caso, que é a fornecedora da genética. Tá? Sim, te cria uma maior conectividade, né, com o programa genético global. E nessa questão da difusão de genes, né, é muito importante também como a gente passa isso para frente no caso das UDGs, né, as unidades de disseminação de genes, que é onde se concentra esses animais importados e consegue também distribuir esse material genético de uma forma mais ampla, né, e acelerar mais ainda o progresso, diminuindo essa diferença entre as granjas aqui e a granja mãe, né? As centrais de inseminação, elas têm um papel fundamental no melhoramento genético. Mas ou seja, é importante trazer material genético? Sim, é muito importante. Sem isso nós não vamos fazer nada. Mas também depois é a disseminação. Né? De nada adianta trazer esse material genético e ele ficar dentro de uma UDG, tá? Não ser pulverizado para o mercado. Tá? Então, eu acho que a UDG é fundamental, tá? E ela depende de importações regulares. Tá? A empresa que importa a cada 3 meses, ela tem vantagens sobre aquela empresa que importa 1 ou 2 vezes por ano. Né? Porque você está sempre muito mais próximo
as granjas elites quando você faz mais importações por ano. A gente tem uma atualização genética mais constante, né, desses Perfeito. animais. Isso. Tá joia. Muito obrigada, Piva, pela participação do programa de hoje. Nós ficamos por aqui. Obrigado a você que participou do programa conosco até agora. Até a próxima.